Salve, salve, amigos do Neurolab, como vocês estão? Tudo bem? Oi, Tudo bem, ótimo. Bem, boa noite. Bem-vindos, pessoal, bem-vindos ao nosso seminário. Pessoal, na noite de hoje nós vamos estudar um pouco sobre um transportador de nucleosídeo, no caso de adenosina, que tem potencial terapêutico para modelos de isquemia cerebral. Esse trabalho em especial, ele é interessante porque ele está estudando a via de calciumodulina quinase e ele estuda como que essa via vai influenciar a função da proteína CREB e também como isso está associado ao fenômeno de apoptose. Então, é um trabalho simples que traz uma via bioquímica bem interessante. Então, o trabalho de hoje vai ser bem produtivo, mas antes de começar, já peço para quem está assistindo o vídeo para assinar o canal, já deixar o joinha para nos ajudar aqui no nosso canal, tá certo? Na apresentação de hoje nós temos o Bruno. Bruno, tudo bem? Tudo ótimo, professor. E o senhor? Tudo bem, como é que estão as coisas? Tudo bem. E o seu canal no YouTube, tá indo bem? Tá indo. Estou tentando trazer mais gente para esse mundo da neurociência. Então, tudo bem. Quem estiver aí assistindo o nosso vídeo, nossa audiência é pouca, mas é qualificada. Então, pode também adicionar e seguir o Bruno. Bruno, a apresentação tá pronta? Tá tudo pronto, senhor. Então, tá certo, querido. Manda bronca. Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Bruno Lemes Marques. Eu sou orientado pelo professor Dr. Mauro Cunha Xavier Pinto. E no Journal de hoje eu vou apresentar um artigo que foi publicado na revista Experimental Neurology, de fator de impacto 4.2, com o título de ENT1, a inibição de ENT1 atenua a apoptose pela ativação da via de AMP cíclico CREB e BCL2 após a cirurgia de oclusão cerebral média em ratos. Foi feito por esses pesquisadores aqui, o Dong Zhang e o Yang Zhang, todos eles do Departamento de Reabilitação de Medicina e do Departamento de Medicina Laboratorial da Universidade, do Hospital de Câncer da Universidade Chongqing, na China, e tem como premissa, né, a análise dessa via intracelular específica aí na isquemia cerebral. Para a gente começar falando sobre isso, é muito importante eu pontuar como que acontece a isquemia cerebral, né, a fisiopatologia da isquemia cerebral. Então, essencialmente, quando ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral por conta de uma oclusão de alguma artéria, grande artéria, que irriga qualquer parte do cérebro, a gente tem o que a gente chama de isquemia cerebral, né, em inglês ischemic stroke. Essa isquemia cerebral ela é caracterizada por duas áreas distintas, que é a área do core de morte cerebral, core de morte de neurônios aqui, e a área de penumbra que está sendo representada nessa parte aqui. Essa área de penumbra ela tem alterações metabólicas específicas que estão relacionadas com a tentativa do nosso sistema nervoso de frear esse processo inflamatório ocasionado pela morte celular no core isquêmico. Uma dessas tentativas está relacionada com o processo de angiogênese. Diversas alterações em vias intracelulares que ocorrem mediante o processo inflamatório nesse core isquêmico aqui geram um aumento da atividade de sinalização de NF-κB e NOT, que por sua vez aumenta a angiogênese. Ao passo que também tem uma diminuição da atividade do MALAT1, que é um fator de transcrição, que por sua vez diminui o crescimento vascular. Ou seja, o processo de isquemia cerebral na área de penumbra tem um aumento da angiogênese e a diminuição do crescimento vascular para tentar causar o restabelecimento, né, restaurar o fluxo sanguíneo para essa área lesionada. Outros processos também importantes que ocorrem com esse processo inflamatório da isquemia cerebral é a disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial é basicamente ocasionada por conta do processo de hipóxia, né? Ou seja, o processo de diminuição de oferta de oxigênio para essa área, que vai ocasionar um aumento em diversas vias diferentes que estão relacionadas com o aumento da expressão de fatores pró-apoptóticos e o aumento de expressão de citocinas pró-inflamatórias, que vão aumentar a permeabilidade vascular, né, causar essa disfunção endotelial, e esse aumento de permeabilidade vascular está correlacionado com o processo que chamamos de disrupção da barreira hematocefálica, fazendo com que as células imunes do sistema
imunológico periférico adentrem para o sistema nervoso cerebral. Que adentrem para o encéfalo. Outros processos também importantes para a fisiopatologia da isquemia cerebral é a autofagia, que essencialmente o processo de isquemia diminui a capacidade autofágica, diminui o que por sua vez acaba em aumentar a morte neural. Aqui está diminuindo, mas só falando sobre a via como um todo. Tem o processo de neuroinflamação, que está relacionado com o que eu já falei, né, com o aumento de expressão de citocinas pró-inflamatórias que levam ao dano cerebral. Uma dessas citocinas, por exemplo, é TNF-alfa, interleucina 1-beta e interleucina 10, mas existem várias outras aqui. E também tem a morte neuronal. Essa morte neuronal ela é muito ocasionada por um processo específico que está relacionado com a liberação exacerbada de glutamato, sendo exposta nessa imagem. Então, só para a gente recapitular como é que é a cascata de fisiopatologia da isquemia cerebral. A gente tem isquemia ocorrendo aqui, tem uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Por conta disso, a gente tem uma diminuição da oferta de energia, né, diminuição da quantidade de ATP. Então, a gente acaba tendo uma diminuição geral de energia celular, e essa diminuição causa o desbalanço iônico, porque as bombas de sódio e potássio, por exemplo, dependem da quantidade, dependendo da concentração de ATP, param de funcionar corretamente, e por isso a gente tem um desbalanço iônico que leva à despolarização aleatória dos neurônios, principalmente neurônios glutamatérgicos, e aí esses neurônios glutamatérgicos vão começar a liberar glutamato em excesso e aumentar a atividade dos receptores ionotrópicos. São eles os receptores AMPA, carinato e NMDA. O principal para ocorrer esse processo patológico, que é a excitotoxicidade mediada por glutamato, é o receptor NMDA, que quando ativado pelo glutamato, promove o aumento intracelular de cálcio de forma exagerada, exacerbada, e esse aumento exagerado de cálcio vai começar a ativar diversas vias intracelulares, dentre elas o aumento da atividade de proteases, lipases, endonucleases e o aumento da oxinítrico neuronal, que por sua vez aumenta a produção de radicais livres e gera dano mitocondrial, e leva a uma resposta de morte celular por apoptose. Além disso, a gente também tem danos mitocondriais, que também são responsáveis pelo aumento da produção de estresse oxidativo, e a gente também tem aumento de produção de mediadores inflamatórios, como IL-1-beta e TNF-alfa, que vão gerar uma atividade microglial que vai fazer uma retroalimentação aqui nesse processo inflamatório. E aí, com isso, a gente tem a morte celular. O que o artigo traz de novo para esse parâmetro da isquemia cerebral é a relação entre um transportador de nucleosídeos, que é chamado ENT1, ou também de Equilibrium. Deixa eu ver se está escrito. Não vai estar escrito, mas enfim, é o transportador ENT1, que está relacionado com o equilíbrio das concentrações de adenosina. A adenosina é um nucleosídeo, né? Derivado. Ele é utilizado como substrato para a produção tanto de AMP cíclico quanto da formação do próprio DNA, né? E essencialmente a formação dele vem do ATP. A gente pode pegar o ATP e transformar ele em AMP, e aí esse AMP, por a ecto-5-nucleotidase, a gente transforma ele em adenosina. E aí essa adenosina ela pode ficar tanto extracelular quanto intracelular. Quem controla a concentração são esses dois transportadores, o CNT e o ENT. O CNT vem de concentração, de concentrado. Ele promove o aumento da concentração de adenosina para dentro da célula. Ele pega esses nucleotídeos aqui, né, a adenosina, e coloca para dentro da célula. Esse ENT, ele tenta manter o equilíbrio. Então, ele tem tanto a capacidade de promover a entrada da adenosina para a célula, quanto a saída da adenosina para o meio extracelular, dependente exclusivamente da concentração desse íon, ou seja, do gradiente de concentração entre o meio extracelular e o intracelular. E o que é interessante, uma vez dentro do neurônio ou do astrócito, né, no sistema nervoso central, essa adenosina é utilizada como substrato para a produção de adenosil-homocisteína, que tem correlação com a formação de outras vias intracelulares, mas o ponto principal que eu quero chamar a atenção aqui é a formação da AMP cíclica, né? Então a gente tem aqui a adenosina sendo transformada em AMP pela nucleotidase citosólica, e depois a gente tem a AMP, ADP, ATP e a adenililciclase transformando em AMP cíclica. E são
essa via aqui de AMP5 que está relacionada com sinalizações intracelulares de controle homeostático, né, controle de energia, mas também está relacionado com atividade neuronal. O que é mais legal que o artigo traz aqui para a ligação entre esse ENT1 e o processo de isquemia cerebral é que, como eu disse para vocês, um ponto principal da fisiopatologia da isquemia cerebral é a atividade exacerbada do receptor de NMDA. Eu falei agora há pouco que essa atividade exacerbada leva a um aumento de cálcio intracelular. E esse cálcio, por sua vez, se liga a diversas outras enzimas que vão gerar uma cascata de reação para modificação celular. E uma delas, talvez até a mais principal, que a gente poderia falar assim, é a calmodulina. Essa calmodulina, quando se liga com o cálcio, forma o complexo cálcio-calmodulina quinase, né? A gente tem tanto o subtipo 2 quanto o subtipo 4, mas essencialmente as duas podem realizar essa função apresentada aqui nessa imagem. E uma vez feito esse complexo cálcio-calmodulina quinase, a gente tem o aumento da atividade desse ENT1. Só que esse aumento da atividade ENT1 pode ser para os dois lados, né? A gente pode aumentar a atividade para ele começar a pegar a adenosina que está no meio intracelular e colocar para o extracelular, como o contrário também, pegar extracelular e transformar em intracelular. O ponto principal da atividade dessa adenosina é que, além dela ser utilizada como regulador do balanço energético da célula, ela também é utilizada como um modulador da própria atividade neuronal. A gente tem diversos receptores pré-sinápticos que são responsivos à ligação de adenosina, os quais têm como função a inibição da transmissão sináptica. Ou seja, isso aí é até utilizado, por exemplo, como modelo de explicação do mecanismo de ação da cafeína, né? A gente tem a inibição de receptores de adenosina lá, o receptor A1, e aí, por conta disso, a gente tem o efeito excitatório. Então, o balanço de concentração de adenosina no meio intracelular e extracelular é um processo que vem sendo mostrado nos últimos 10 anos como importante para esse processo de isquemia cerebral, justamente por conta da modulação da atividade do receptor glutamatérgico e pela modulação da própria atividade sináptica em si. Então, como metodologia, eles utilizaram o modelo de isquemia transitória através da oclusão da artéria cerebral média pelo monofilamento. Então, essencialmente, eles pegam os animais, abrem a parte cervical deles, colocam um fio de sutura aqui que vai desde a artéria carótida comum, e aí ele sobe essa artéria carótida comum até o nível da artéria cerebral média, exatamente como está sendo colocado nessa imagem aqui, e aí essa área aqui todinha vai ser lesionada. Essa aqui é uma marcação de fresia violeta, só para poder mostrar para vocês como é que acontece. Eles utilizaram ratos de Sprague-Dale, né, com peso entre 240 a 270 gramas. Eles tiveram uma temperatura constante de 23 mais ou menos 2 graus Celsius e um ciclo de luz de 12 horas. Eles tiveram água potável e comida comercial, a comida normal dos ratos ad libitum. Já expliquei para vocês como é que acontece a cirurgia, então vamos falar sobre os tratamentos. Eles utilizaram o antagonista do ENT1, aqui ficou aparecendo ali, mas é o ENT1, que chama NBTI. Esse antagonista do ENT1, o NBTI, ele foi diluído em duas doses diferentes, uma dose menor de 5 mg por quilograma e outra de 15 mg por quilograma em solução de DMSO e injetado intraperitonealmente. A droga era administrada 30 minutos depois do MCO e a administração foi repetida a cada 12 horas. O controle foi administrado somente com o veículo, né, que é DMSO, e eles também utilizaram um inibidor de proteína quinase dependente de AMP5. Ou seja, esse inibidor ele inibe diversas proteínas que são dependentes da concentração, né, da atividade, da concentração de AMP5. Esse inibidor tem o nome de H89 e ele foi diluído numa dose de 2 mg por quilograma em DMSO. Aqui são as estruturas dos dois inibidores, o NBTI e aqui o H89. Aqui é o desenho do estudo. Eu achei bem interessante, eles trouxeram bem explicadinho aqui, né? Então, eles foram divididos em grupos diferentes aqui. Então, a primeira coisa que eles quiseram analisar, né, nesse primeiro experimento foi o tempo, né, a diferença da relação entre a atividade de NT1 e a fosforilação de Krebs aqui
nesses grupos diferentes, de tempos diferentes de MCO. Então, eles tiveram o grupo MCO 3 horas, 12 horas, 24, 3 dias e 7 dias. E eles fizeram com esses respectivos N's aqui, que variam de 6 a 8, e foi exatamente nesse tempo aqui. Fizeram MCO, né, 0 horas depois do Western Bot e HC, 3 horas depois o Western Bot, no grupo de 3 horas, né, depois 12 horas o Western Bot também, 24 eles fizeram o Western Bot e a imunistoquímica, e depois só o Western Bot. No segundo experimento, eles fizeram a análise do inibidor, né, o NBTI, na função, no comportamento funcional dos animais, né. Então, eles fizeram o pré-tratamento com o inibidor 30 minutos e 12 horas antes, e depois fizeram a avaliação do score neurológico e a avaliação histológica por TTC em 24 horas depois, e depois fizeram essa mesma avaliação de score e TTC em 72 horas. Aqui, eles já pararam de fazer a análise dos tempos diferentes aqui e começaram a analisar as diferentes doses do bloqueador, né, do inibidor aqui de ANPM. Nesse terceiro experimento, eles fizeram a análise do efeito desse inibidor na via de AMP5, CREB e BSL2, uma via muito importante para a apoptose. Então, eles fizeram da mesma forma que no experimento 2, né, para tratamento com o inibidor 30 minutos e 12 horas depois, e 24 horas depois eles fizeram a análise de Western Blot para diversos anticorpos, imunistoquímica para alguns anticorpos e HPLC de fase reversa para poder analisar o conteúdo, né, a quantidade de adenosina no meio extracelular. Fizeram esses 3 grupos aqui, né? Tinha MCO no veículo e MCO com o inibidor na dose maior. E no quarto, eles fizeram a análise com o inibidor H89, né? Esse H89 aqui, ele inibe a atividade de proteína quinase dependente de AMP tricíclico, então eles foram ver se isso era capaz de reverter os efeitos do inibidor de ANP1, que é o NBTI. Eles fizeram só 2 grupos, MCO NBTI e controle, né, que é o veículo, e MCO NBTI mais o H89. Fizeram o H89 com pré-tratamento, depois o MCO e depois os tratamentos aqui de NBTI 30 minutos e 12 horas. As análises comportamentais, eles fizeram a análise de função neurológica, que é utilizado por um teste de Garcia. Essencialmente, esse teste, ele mede esses 7 parâmetros aqui, né? Então, a atividade espontânea, a simetria no movimento dos 4 membros, o alongamento da pata dianteira, a capacidade de escalada, a propriocepção corporal, a resposta ao toque na vivíscera e a sensação axial. Então, eles dão um score. A pontuação varia de 4, que é o déficit mais grave, a 21, que é o déficit mais leve, né? Na verdade, a não existência do déficit. Eles também fizeram a análise do Beam Balance, que é basicamente esse aparato aqui. O animal tem que percorrer por aqui, eles quantificam quanto tempo ele demora para poder cair. O processo de isquemia e reperfusão cerebral, como causa uma disfunção motora, ele vai acabar tendo uma facilidade de cair para os animais controles. E aí eles fazem os resultados dessa forma aqui, né? O 0 é a falha caminhar e cair na viga, 1 não caminhar, mas cair sobre a viga. O 2 é cair a viga depois de caminhar menos de 10 centímetros. O 3 é cair quando eu falo viga, essa barra aqui, né? Depois de caminhar mais de 10 centímetros. E o 4 é permanecer na viga depois de caminhar mais de 10 centímetros. E o 5 andando mais de 20 centímetros. Então, esses scores aqui são ranqueados também para ser utilizado junto com a função neurológica aqui, para complementar as disfunções cognitivas e motoras que esse modelo causa nos animais. Eles fizeram análise histológica por TTC. Essencialmente, esse TTC ele é uma análise que pega através da atividade da NADH, né, da succinato hidrogenase. Então, por exemplo, utilizando um doador de elétron como o NADH, né, que através da succinato hidrogenase, ele tem essa substância aqui, que é a substância inerte do TTC, e aí ele se transforma nessa substância que gera uma cor vermelha. E aí eles conseguem determinar o volume do infarto cerebral, né, o volume da área de morte cerebral, pela coloração vermelha, né? Onde está vermelho, as células estão viáveis, onde não está, fica branco, né? Então, essa cor aqui. E aí, eles utilizaram essa análise nas 24 horas e 72 horas após o MCO, em cortes de 2 milímetros de secções coronais. Fizeram a análise de Western Blot. Para quem não conhece, o Western Blot é a análise onde você pega as proteínas que já foram quantificadas de qualquer parte do cérebro, promove uma eletroforese para a separação delas com base no peso molecular, faz a transferência dessas proteínas do gel para uma membrana, seja de PVDF ou nitrocelulose, bloqueia essa membrana, depois incuba com o anticorpo primário,
que vai ser um anticorpo que vai reconhecer a proteína específica que você quer encontrar. Depois inculpa com o anticorpo secundário, que vai reconhecer esse anticorpo primário e fazer esse sanduíchezinho aqui de anticorpo. E aí esse secundário ele vai ter um fluorófilo ou uma enzima que quando for colocada no seu substrato, né, de clivagem, por exemplo, geralmente eles colocam enzimas peroxidases, que quando você coloca o peróxido de hidrogênio, ela vai clivar e vai começar a gerar cor, e depois você detecta essa cor por quimiluminescência, conseguindo fazer a quantificação aqui por densitometria. Eles fizeram análise de anticorpos, né, com o ENT1, o CREB, o fosfocreb, que é o CREB fosforilado, para analisar a atividade do CREB. Só para deixar bem claro aqui, o CREB é um fator de transcrição que quando é fosforilado ele se transloca para dentro do núcleo e começa a se ligar a promotores que promovem a expressão de diversas proteínas diferentes. Eles também fizeram análise de Bax e BCL2. Então, os genes aqui responsáveis, as proteínas, né, responsáveis pela atividade, pela regulação da atividade apoptótica. E também fizeram análise de caspase 3 clivada, essa aqui, e o GAPDH como normalizador endógeno. Fizeram análise de imunohistoquímica também. Essa análise de imunohistoquímica é basicamente muito parecida com a análise de Blot, mas você faz com uma secção de histologia, né? Você faz todo esse processo aqui de hidratação e depois você faz o retrieval, né, do antígeno, você resgata esse antígeno aqui, depois você coloca o anticorpo primário e secundário e revela ele com os fluorófilos a imagem aqui de imunofluorescência. E você consegue analisar o tecido histológico, mas olhando especificamente para os locais que estão expressando as proteínas que você quer analisar. Eles analisaram especificamente o ENT1 e o fosfocreb e o NIU-N para poder fazer a contramarcação dos núcleos de neurônios. Eles também fizeram marcação por túnel. Essa marcação por túnel consegue nos dar um indicativo sobre a apoptose. Essencialmente, quando você tem a atividade do processo de apoptose, você tem o aumento da atividade de endonucleases, que vão sair quebrando as moléculas de DNA. E aí, quando essas moléculas de DNA estão quebradas, essa marcação de túnel que vai se ligar, esse APO-BRDU se liga aqui, e aí, quando eles se ligam, eles geram cor. Então, toda vez que você tem um DNA quebrado, um DNA danificado, você tem a ligação dessa marcação de túnel que vai gerar uma cor fluorescente. Eles fizeram também a quantificação de adenosina, como eu falei anteriormente, e essa quantificação foi através de HPLC de fase reversa. Essencialmente, você tem a fase móvel aqui, que é um substrato, uma solução que tem compostos polares. Você tem a fase estacionária aqui, que vai ser na coluna aqui, né? Que você vai ter já substâncias apolares, você injeta a amostra, passa pela coluna e aí você tem um detector, e esse detector vai começar a conseguir analisar o que o HPLC analisa, que seriam as relações massa-carga dos íons que estão sendo construídos, né, que foram processados por esse HPLC. Depois eles fazem a análise massa-carga para poder conseguir identificar concentrações específicas de cada amostra, né? Então, essencialmente, eles utilizaram esse HPLC aqui para poder quantificar a quantidade de adenosina no meio extracelular. Eles poderiam tentar utilizar outros tipos de metodologias, porém, essa é a metodologia, segundo eles, mais acessível e mais sensível para alterações de adenosina. Eu acredito que existem algumas metodologias por ELISA, mas eles acharam que seria melhor utilizar por HPLC. Então vamos agora para os resultados. O primeiro resultado, eles mostram o curso do tempo de expressão de NT1 e fosfocreb após MCAO. Então aqui a gente tem uma quantidade, uma stand blot, né? A gente vê aqui no grupo Chan, 3 horas, 12 horas, 24, 72 e 7 dias. E aí aqui a gente tem a relação, né, de CREB e CREB fosforilado. Quanto mais fosforilado está em relação ao CREB, significa que mais ativo está, né, esse CREB. E aí o que eles mostram aqui, fazendo a densitometria, é que quando você faz a análise, por exemplo, de NT1, você tem um aumento do NT1 com 3 horas, um aumento mais substancial ainda com 12 horas,
E aí tem uma leve diminuição aqui com 24 horas, mas ainda continua estando maior do que o grupo chão. E aí você tem uma queda de 24 horas para 72 horas na expressão aqui TCNT1, e depois ele se normaliza aqui aos 7 dias. Mas esses 7 dias aqui não tem tanta diferença aqui entre ele e o grupo chão. Agora, o que acontece na fosforilação do CREB é interessante. Você tem uma leve diminuição aqui de fosforilação do CREB 3 horas, uma diminuição maior ainda no grupo de 12 horas de MCAO, o pico de diminuição aqui no grupo de 24 horas, 72 horas ele ainda está diminuído e 7 dias ele volta à normalidade. Então, a gente tem aqui um tempo que, enquanto está acontecendo o processo inflamatório e a morte neuronal, que tem essa diminuição da fosforilação de CREB, dado que CREB é muito importante para a manutenção de vias intracelulares de sobrevivência celular, é esperado que o processo de isquemia cerebral ocasione uma diminuição desse fator de transição. Então a gente tem aqui a diminuição, né, 12 e 24 horas, e depois isso se restabelece aos 7 dias. Eles também analisaram a expressão de colocalização de NT1 e fosfo-CREB nos neurônios. Então aqui em verde a gente tem o NIU-N, em vermelho o NT1, e aí eles pegam aqui para poder mostrar, né, que eles estão analisando o NT1 nos neurônios, com a localização aqui. E eles também analisam o fosfo-CREB, né, pegam aqui o fosfo-CREB NIU-N e mostram que estão sendo localizados nos neurônios. Não fazem quantificação disso aqui, eu acredito que sejam só para poder mostrar que o NT1 e o CREB estão sendo localizados nos mesmos neurônios. Aí eles também mostram que a inibição da NT1 reduz o infarto cerebral e melhora a função neurológica em 24 a 72 horas após a cirurgia de MCAO. Então aqui é a análise por TTC, a gente tem o grupo chão, o grupo MCAO, o MCAO mais o veículo, né, que seria o controle positivo. A gente tem o grupo com o inibidor de dose menor, que é o NBTI, o inibidor do ENT1, e a dose maior desse inibidor. Aí eles fazem a análise do volume de infarto. Então, essencialmente, essa análise de volume de infarto, você pega aqui a área que tem, o volume de infarto que tem num córtex, e depois você subtrai esse volume aqui do córtex total, das duas áreas de córtex, e aí você tem esse volume aqui. Obviamente, o Chan não tem nenhum infarto, o grupo MCO tem um aumento expressivo aqui desse volume de infarto, e aí a gente vê uma diminuição significativa do grupo controle positivo, que é o MCO mais veículo, quando comparado ao grupo de maior dose. Todos os grupos aqui tiveram diferença entre eles e o grupo Chan, obviamente, né? Mas o que mostrou uma diminuição mais significativa do volume de infarto é a maior dose do inibidor de NT1, que é o NBTI. Aqui eles fizeram a análise do score neurológico de Garcia. Como eu disse para vocês, quanto maior o score, melhor está o animal, menor o score, pior ele está. Como é de se esperar, o MCO e o MCO, o veículo, tiveram uma diminuição significativa aqui, né, entre eles e o Chan. E aí, quando você analisa a maior dose, essa maior dose consegue promover uma recuperação, né, do score neurológico aqui de Garcia 24 horas após a MCAO. E aí eles também fizeram a análise do Beam Balance, que foi aquele comportamento que eu falei para vocês. Novamente, quanto maior o score, melhor o animal, pior o score quando o animal está pior. E aí, mais uma vez, da mesma forma como aconteceu aqui, a dose de NBTI, a maior dose de NBTI foi capaz de resgatar essa capacidade motora aqui. E aí eles fizeram essa mesma análise que eu falei para vocês em 72 horas. Então a gente tem os mesmos grupos aqui, porém somente com a dose maior. E aí eles fizeram essas análises com a dose maior. A gente tem aqui uma diferença significativa entre o grupo MCAO veículo e o MCAO mais o NBTI, a maior dose. O mesmo acontece tanto no score neurológico de Garcia, quanto também no score do Beam Balance. Então mostrando aqui, tanto em 72 horas quanto 24 horas, a gente tem uma modulação importante desse inibidor de NT1 sobre os parâmetros histológicos, né, e os parâmetros comportamentais que estão relacionados com a isquemia cerebral. Eles também mostraram que a inibição de NT1 promove a expressão de fosfo-CREB e a elevação extracelular de adenosina. Então aqui a gente tem a relação novamente de fosfo-CREB e CREB e GPDH. E aí eles mostram que a gente tem aqui o fosfo-CREB
no grupo SHAM, o MCO veículo tem uma diminuição da atividade dessa fosfocreb, que está sendo mostrada nessa análise de densitometria aqui, e depois eles mostram que o tratamento com a maior dose de NBTI é capaz de resgatar a atividade de fosfocreb. E aí eles fizeram aquela HPLC de fase reversa para poder mostrar que há uma certa correlação entre essa atividade de fosfocreb e a adenosina aqui, mostrando que o veículo mais MCO teve uma diminuição do conteúdo de adenosina, né, extracelular, e aí o MCO mais o inibidor tem uma recuperação desse nível de adenosina extracelular. E aí eles também mostram que que o inibidor da NT1 impediu a apoptose neuronal após o processo de isquemia e reperfusão. Então esse μN que marca o vermelho, o μN vermelho que está marcando o núcleo dos neurônios, e esse túnel positivo aqui, eles marcam os neurônios que estão sofrendo o processo apoptótico, né? Esse aqui é o grupo SHAM, esse aqui provavelmente é uma marcação específica, então quando você faz o merge aqui, você vê que não tem basicamente nada de verde, e aí o grupo MCO mais veículo, você começa a ver várias marcações em verdes aqui que estão correlacionadas com os neurônios que estão em processo de apoptose. E aí aqui eles pegam um MCO mais o inibidor, certo? Então quando você aplica o inibidor de NT1, você tem uma melhoria, né, uma inibição desse processo apoptótico, que está sendo mostrado nessa quantificação aqui. E aí, quando você coloca esse inibidor junto com o pré-tratamento do H89, lembrando que esse H89 aqui é um inibidor das enzimas que são dependentes de AMP cíclico, como o PKA e várias outras enzimas que também estão relacionadas com a fosforilação do CREB, você tem a abolição, né? Você tem a inibição desse efeito do NBT1 de impedir a apoptose neural. Você vê aqui que, assim como foi quantificado mostrando nesse gráfico aqui C, você tem que existe uma diferença significativa entre o grupo MCO veículo e o MCO NBTI, e aí você tem um aumento aqui novamente, quando você inibe a atividade de AMP cíclico com H89. Eles mostraram também que a inibição da NT1 impede a apoptose justamente através dessa via de AMP cíclico fosfocreb e BCL2. Então agora eles pegaram os animais em 4 grupos, né, SHAM, MCO, o MCO mais o inibidor e o MCO mais o inibidor de NT1 e o inibidor de AMP cíclico. Eles mostram que você tem um aumento, né, vamos falar aqui do fosfocreb primeiro. Você tem uma diminuição da fosfocreb, ou seja, uma diminuição da fosforilação do CREB no grupo de MCO, um aumento dessa fosforilação no grupo tratado com NBTI e uma diminuição no grupo tratado com NBTI e o inibidor H89. Em relação a essa série caspase 3, né, que é a caspase 3 clivada, que é um fator muito importante pró-apoptótico para gerar, né, coloca fim, digamos assim, ao processo apoptótico. A gente tem um aumento, obviamente, aqui no grupo MCO veículo dessa proteína aqui, que essencialmente está relacionado com o aumento do processo apoptótico, uma diminuição significativa dessa proteína no grupo tratado com NBTI, e aí essa diminuição é abolida quando esse grupo é tratado com o inibidor H89. Outra coisa interessante é que você tem uma diminuição de BCL2 no grupo MCO veículo. Esse BCL2 é um fator anti-apoptótico, né? Então, é normal que aconteça isso aqui no grupo MCO veículo, e aí você tem um aumento da expressão desse fator anti-apoptótico no grupo tratado com o inibidor, né, o NBTI, e aí esse aumento aqui é abolido, prevenido pelo H89. E aí acontece o inverso com o BAX, que é uma proteína pró-apoptótica, ou seja, que leva a célula a entrar em processo apoptótico. Você tem um aumento dela no grupo MCO e a diminuição no grupo NBTI, tendo essa diminuição sendo abolida pelo grupo H89 junto com o NBTI. E aí, para resumir o mecanismo de ação proposto pelos autores desse trabalho, eles acreditam que o processo de MCO ele aumenta a atividade desse MT1, levando a adenosina de fora para dentro da célula, e também promove a diminuição da atividade dos receptores de adenosina, né? Visto que tem menos adenosina extracelular, então se diminui a atividade de adenosina, que por sua vez diminui a atividade de AMP cíclico e a atividade de PKA. Essa diminuição faz com que tenha menos CREB sendo fosforilado, e esse CREB sendo menos
fosforilado, você tem um aumento de expressão de proteínas pró-apoptóticas, como o BAX e a caspase 3 privada, que leva à apoptose neuronal. Dado que o NBTI inibe esse NT1 aqui, você inibe nessa função aqui de transformar, de pegar a adenosina extracelular para intracelular, e aí você reverte todo esse processo aqui. Você aumenta a atividade de receptor de adenosina, aumenta a atividade de AMP cíclico de PKA, que vai aumentar a CREB, que vai ocasionar o inverso aqui, diminuir BAX e a caspase 3 privada e aumentar a BCL2, que vai, por sua vez, inibir a apoptose neuronal. Então, como conclusão, eles mostram que o antagonista NT1 inibe essa apoptose neuronal e gera um melhor resultado neurológico, provavelmente por conta da sinalização de AMP cíclico que é de BCL2, e que possivelmente os antagonistas de NT1 têm potenciais para reduzir a apoptose neuronal e diminuir o dano cerebral secundário após a MCAO. Além disso, eles apontam que mais estudos são necessários para poder entender se isso também pode ter relação com alguns estudos anteriores que eles mostraram que a inibição de NT1 pode reduzir a liberação do neurotransmissor glutamato, o que pode, por sua vez, regular a excitabilidade neuronal e o próprio processo de excitotoxicidade mediado pelo glutamato. Portanto, são necessários mais estudos para elucidar esses mecanismos envolvidos no efeito protetor da inibição, que está errado, né, na inibição de NT1. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição. Bruno, obrigado pela apresentação. Artigo bem interessante. Bruno, nesse artigo, eles trabalham com o modelo de MCAO, que é um modelo que nós também trabalhamos aqui no nosso laboratório. Nós temos bastante experiência com esse modelo. E eles fazem um experimento muito interessante, que é apenas estudando as proteínas, as expressões de proteínas após a indução do modelo. O que você achou desses resultados? O que você achou dessa expressão de CREB ao longo do tempo? Eu achei bastante interessante. Eu não lembro exatamente como é que foi no nosso modelo que a gente trabalha aqui, né? Só que, infelizmente, não dá para a gente comparar de forma direta, porque o modelo que a gente trabalha aqui é um modelo de isquemia permanente. Esse modelo de isquemia permanente, ele tem umas alterações na forma como acontece o processo de morte neuronal. Essencialmente, geralmente, o modelo de isquemia permanente ele tem mais atividade de necrose tecidual do que a apoptose em si, apesar de os dois acontecerem, por conta de ter uma menor disfunção mitocondrial. Porque uma parte importante da disfunção mitocondrial e aumento de expressão de ROS, né, de espécie ativa de oxigênio, é a reperfusão. É quando você tem o processo isquêmico durante um tempo e depois você reperfunde o tecido, e aí você tem a disfunção mitocondrial, essa mitocôndria começa a ter uma expressão exagerada de espécie ativa de oxigênio. No nosso modelo isso tem menos. Então, isso é evidenciado tanto na histologia, que a morte celular deles é muito maior, o volume de infarto é muito maior, enquanto o nosso é menor, e as alterações comportamentais têm que ser analisadas de algumas formas diferentes. Então, eu acho que isso pode ter impacto na forma como se expressa algumas proteínas diferentes. Mas eles mostraram no corpo de trabalho que o CREB é muito importante para essa modulação de apoptose. Então, é de se esperar que o CREB seja menos fosforilado mesmo. E esse processo inteiro isquêmico ocasione isso. Eu gostei bastante do jeito que eles escreveram os resultados. Eles descreveram muito bem. Eu acho que é um trabalho bastante válido. Eu fiquei com dúvida só porque, assim, eles meio que pegaram o assunto e colocaram na tangente, né? Eles discutiram que os receptores de adenosina podem ter atividade nisso daí, mas não falam mais nada sobre. Então, eles não adentram sobre esse negócio de adenosina. A gente não sabe se de fato está acontecendo isso. Eles não olharam para a expressão de transportadores de outros aminoácidos. Acho que seria super legal. E também não olharam para a atividade de receptor de NMDA. Eles olharam só assim, a adenosina está aqui e essas são as vias intracelulares, mas o meio do caminho do que está acontecendo ali a gente não tem noção. A gente pode até chegar nisso um pouco mais para frente, mas principalmente naquela figura, na conclusão, você observa que ele dá saltos triplo carpados, né? Para chegar em cada um daqueles pontos, né? Então, assim, você tem que ligar ali um pouco, você tem que estar
a suspensão de descrença, né, tem que estar ligado, né? Mas tudo bem. O que eu acho interessante em relação a esse gráfico, esse primeiro gráfico, é que quando você estuda esse padrão de ativação, né, no caso de fosforilação de Krebs, né, você já observa ali no terceiro dia uma queda. Essa queda é referente, ela seria ali, né, correlacionada com o processo de neuroinflamação que se instala, né? E também te dá um ponto ótimo para você trabalhar com drogas. Porque se você agora sabe qual que é o ponto onde ela está mais baixo e depois ela começa a subir, talvez nesse ponto seja o melhor para você trabalhar na hora que você... Se o seu objetivo é estudar a sinalização de Krebs, você sabe quando ela está mais baixo. E o padrão depois dela vai voltar ao normal ali por volta do 7º dia. Está um pouco abaixo, né? Se tiver um experimento com boa resolução, você consegue observar, mas ali no dia 3, né? Aliás, 24 horas, né? No dia 24 horas e no dia 3, né? Dia 1 e 3, são aquela faixa ali ótima de trabalho. Então, eu acho muito interessante isso de você observar, porque são informações, né, que te ajudam, por exemplo, quando você faz o seu trabalho e alguém, por exemplo, te pergunta, faz uma pergunta em relação a por que você escolheu o dia, por que você escolheu o dia 1, o dia 3 ou o dia 7, você pode referenciar esse tipo de estudo, mostrando, né, mostrando esse padrão de expressão ao longo do tempo, né? Com relação ao alvo que eles escolheram, o que eu posso dizer é o seguinte: o sistema purinérgico é um sistema muito complexo, tá? Então você tem a adenosina e o ATP ali sendo produzido e liberado, né, no meio extracelular, e aí você vai atuar em vários receptores purinérgicos, certo? E aí o que acontece? Você tem receptores de adenosina tanto em neurônios quanto astrócitos. Você tem um padrão de expressão que é tanto pré quanto pós-sináptico. Então a decisão dele ali, né, ela foi não mexer num vespeiro, certo? Porque na hora que você começa a trabalhar com algo que é muito complexo, fica às vezes difícil de você rastrear onde começa o fenômeno. Daí a dificuldade de se trabalhar, por exemplo, com sistema serotoninérgico, dopaminérgico, porque como você tem múltiplos receptores e às vezes múltiplos transportadores, para você rastrear o mecanismo, né, que vai desencadear a resposta, fica mais difícil. E aí, nesses casos, muitos autores preferem ir direto na via de sinalização intracelular. Porque essas vias as vias que levam à proteção ou à degeneração, elas são conservadas. As vias de apoptose são altamente conservadas. Inclusive, estudar apoptose, estudar estresse oxidativo, né, são coringas que você tira, né, para que você possa finalizar o trabalho, principalmente quando você, né, está com um pouco de dificuldade em entender qual via que você vai abordar, certo? Mas achei o trabalho interessante. Outra coisa, Bruno, que me chamou a atenção foi o resultado do MCAO deles. O que você achou das doses que escolheram? Eu acredito que eles poderiam ter feito pelo menos mais doses no meio, né? Porque parece que eles pegaram dois extremos, o extremo maior e o extremo menor. Seria legal ter visto assim. Na realidade, se você parar para pensar, você tem 5 mg e 15 mg, que foram os testes que foram feitos. 5 mg não funcionou, de NBT1, né? Na verdade, NBTI. A de 15 teve uma redução, né, do volume de infarto, né? Mas assim, algo em torno ali de, o quê? Vamos colocar alto, 20%, eu acho que não dá nem isso, né? Poderiam ter feito com 30, né? Eu imagino, assim, agora sim, pode ser totalmente da minha cabeça, mas eu imagino que eles possam ter tentado fazer isso e não ter dado muito bem. Aí eles omitem o resultado e a gente só fica vendo essa parte. E aí entra naquilo que é o problema dessas moléculas de quando você, que é o efeito hormese, né? Que quando você aumenta a dose, né? Aí você ativa outras vias e aquele efeito inicial se esvai. E aí você não consegue estudar de fato o mecanismo.
E aí fica Eu fico aquele pensando negócio. muito no mecanismo farmacológico, né? No mecanismo de farmacodinâmica mesmo, assim, porque a gente tem aquela a atividade do receptor de adenosina, acho que é o A1, ele é um freio de sinapses, né? Então seria muito legal se ele tivesse mostrando que, olha, se eu diminuo uma atividade do ENT1 de pegar adenosina no meio extracelular e colocar intracelular, eu tenho mais adenosina no meio extracelular. Essa adenosina se liga mais a A1 e eu dou um shutdown no sistema para ele ficar mais... enfim, para dar uma parada, digamos assim, no processo de isquemia, de liberação de glutamato. Só que eles não adentram sobre isso. Aí fica só... Mas assim, essa linha de raciocínio, ela funciona muito bem quando se fala de neurotransmissor, certo? Quando você começa a falar de purinas, aí você tem um outro problema. É porque a adenosina, por si só, já é uma molécula utilizada para sinalização intracelular, certo? E ela pode também ser utilizada para produção de ATP, certo? Então aí agora é outro jogo. E como você tem um ambiente que está em isquemia, então você está modulando muito mais coisas, sabe? Então, de fato, um estudo de padrão de expressão é relevante, mas também um estudo de função mitocondrial para ver como é que está o estado energético daquela célula. Mas assim, é interessante, eu acho que ficou um pouco disperso. Não teve muito foco, ficou muito fenomenológico, né? E aí acaba dando uns triplo carpados. E o que eu acho mais interessante ainda é que essa revista, que é Experimental Neurology, certo? É uma revista super rígida, super difícil de publicar lá, né? E tem uns bots feios aí na imagem. Assim, o fator de impacto não é nem tão alto, mas que é difícil de publicar lá, isso eu falo. Né? Mas, Rafa, o que você achou do trabalho? Gostou? Gostei sim, achei legal. Eu fiquei com um pouco de dúvida realmente nessa parte da adenosina, porque ele fala, quando ele usa o inibidor, aumenta a quantidade de adenosina. E depois, lá na conclusão, ele fala que esse inibidor, mas aí no caso é intracelular, né? Diminui a quantidade intracelular, mas aí no início ele fala que usando o inibidor, né, aumenta a adenosina, aumenta a fosforilação de Krebs, então eu fiquei um pouco na dúvida dessa quantidade de adenosina. Eu não entendi muito bem isso. É porque, nos primeiros gráficos ele fala que aumenta, né? Quando você usa o inibidor, aumenta. Mas aí eu fiquei na dúvida, aumenta onde, né? Porque depois, na conclusão, ele fala que... Porque você falou no início que esse transportador, né? Ele é responsável por fazer o equilíbrio. Aí eu fiquei na dúvida se estava colocando para dentro, se estava colocando para fora, entendeu? Entendo. Eu fiquei só nessa dúvida. Eu também não sei muito bem se esse HPLC que eles fizeram é tão sensível a ponto de determinar só o meio extracelular, mas é mais ou menos isso que eles tinham falado que iriam fazer. Então, quando eles determinam que fala que aumenta ou diminui, é no meio extracelular. Então, eles meio que inferem que eles estão inibindo a atividade desse ENT1 de colocar para dentro, não para fora. Mas, assim... Não, tem toda uma lógica isso, né? Mas eu fiquei um pouco... muito estranha. Vamos lá. Na dúvida. Existem várias formas de você fazer... quantificar adenosina, ATP no sistema, tá bom? Alguns testes são enzimáticos, são bem sensíveis, então você consegue amplificar o sinal, alguns deles são de fluorescência, mas você também consegue fazer isso com análise direta, e aí você faz com HPLC, né, ou LC, e análise com espectrometria de massas. O que acontece? Você tem duas formas de fazer isso. Uma delas é colocando uma perfusão na cabeça do animal. Então você coloca uma microperfusão, tá certo? No cérebro do animal, então você vai perfundir uma solução ali, e aí você vai tirar parte daquela solução que está ali dentro, né? Parte do líquido cérebro-raquidiano vai sair dali, e aí você coleta aquela gotícula que está ali e leva para fazer análise, tudo bem? Como você está só passando essa solução por dentro da cabeça do animal e tirando um pouquinho, o que você está analisando é o que está fora das células, tá bom? E aí, em tese, você estaria analisando o que é o conteúdo extracelular, tudo bem?
A outra forma de você fazer é, depois de realizar a eutanásia dos animais, é possível coletar o hipocampo, o córtex, o estriado, ou qualquer estrutura que você queira, e aí você fazer um homogenato do tecido e depois levar também no HPL-100. Nesse caso, você está analisando o conteúdo total, e aí você está avaliando o que está dentro da célula. Logicamente que esses dois tipos de análises não vai conseguir te dar a quantidade de material que vai estar, por exemplo, no astrócito ou no hipocampo, ou no neurônio, certo? Mas você tem essa visão geral. Ok. Em tese, o que ele espera? Ele espera que, ao bloquear o transporte de adenosina, você aumente a adenosina extracelular, fazendo com que haja ativação de receptores de adenosina. E essa ativação de receptores de adenosina é que vão ativar essas vias relacionadas à calciumodulina quinase. Até porque esses receptores de adenosina vão influenciar a função do receptor de NMDA. Certo? Além do mais, eles também vão ter ali... eles vão também aumentar, por exemplo, a produção de AMP cíclico, que pode também favorecer função de pKa, que depois de várias quinases ativadas, também poderia levar à ativação de CREB. Então, a ideia dele é que, ok, bloqueei o transportador, aumenta a adenosina, esse aumento de adenosina ativa o receptor. Só que ele não mostrou o padrão de função do receptor, ele não mostrou se esse receptor, que ele também não fala qual que é, porque tem vários tipos, né? De receptores de adenosina com várias subunidades diferentes que estão expressas tanto ou no neurônio ou no astrócito, mas assim, ativou esse receptor de adenosina, ele também poderia ter estudado, por exemplo, pKa, se estava mais ou menos fosforilado, para depois chegar em CREB. Essencialmente o que ele faz Existe algum inibidor específico para esse receptor de adenosina, Mauro? Poderia ter sido usado também, né? Ele poderia ter usado. Seria uma forma dele, né, ver a atividade desse receptor. Sim, e aí ele poderia inferir se é o receptor A, B ou C, né? Mas ele pulou do aumento de adenosina para ativação de CREB. Então, tudo que ele apresenta aqui na figura é especulação. Porque ele não mostrou receptor, nem falou qual que é, ele colocou aqui receptor de adenosina. Ele não mostrou um aumento de AMP cíclico, que também é possível de fazer essa análise. Ele não mostrou blot com pKa, certo? E aí, o que me preocupa no final do trabalho é a parte de apoptose, né? Porque, assim, de fato, quando você analisa caspase 3 e túnel, são dois marcadores de apoptose. Isso é fato. E aí, só de estar aparecendo a marcação de túnel, que marca DNA fragmentado, ou a caspase 3 está clivada, e quer dizer que ela está ativa, então você já pode falar, ó, a apoptose nesse sistema está mudada. Mas a expressão de BCL2 e BAX, isso aí eu acho que cabe discussão, sabe? Que quando você dá um estímulo para a célula entrar em apoptose, ela não precisa produzir mais BAX e BCL2. Entendeu? O BCL2 que está ali já é suficiente para conter vários estímulos fracos que venham de BAX, por exemplo. Então, a grande família de proteínas BCL2 conseguem sim induzir a apoptose com o que já tem ali. Você não precisa, porque, na essência, o que você tem? Eu tenho um estresse oxidativo na célula, lesão do DNA, ativação de via intrínseca da apoptose. Aí você tem ativação de P53, P21, que leva a ativação de MAX. Então não precisa. Quando ele fala assim, aumentou BAX, reduziu a BCL2, tipo, parece lógico, né? Tipo, aumentou, o tratamento que eu fiz aumentou uma antiapoptótica e reduziu uma pró-apoptótica. Mas esse resultado também, para mim, me diz pouco.
tá? Me diz pouco. Mas vamos lá. Gustavo, o que você achou do trabalho? Professor, achei bastante interessante, né? É um modelo que a gente usa no laboratório, então ver que ele conseguiu executar também a parte fenomenológica é interessante. Mas minha crítica justamente é nesse pulo, né? Que ele dá falando do receptor de adenosina, mas não aprofundou muito nas vias intermediárias ali. E ficou faltando meio esse link entre o fenômeno e esse receptor realmente. Quanto às doses também, eu acho que ele poderia ter testado ou uma dose maior ou ter visto um intervalo dessas doses. E justamente porque os resultados ali eles não são muito expressivos, né? Eles são mais discretos. Mas, assim, no geral é isso. Eu acho que faltou esse link mesmo que ficou faltando e justamente naquela imagem final ele meio que simplificou muito uma coisa que ele poderia ter explicado mais, né? Você sabe o que me chama a atenção nesses trabalhos? É que, assim, o trabalho ele foi feito, ele induziu a MCAO, certo? E você vai ter todo um processo de isquemia no tecido daquele animal, e aí ele veio e fez os tratamentos. Ele fez o tratamento ou 30 minutos ou 12 horas depois, certo? Aliás, 12 horas depois, não é isso, Bruno? 30 minutos, 12 horas. Você fez 2 aplicações. Então, o que acontece? Durante esse processo todo, tem muita coisa acontecendo ali, certo? Então, assim, você tem o próprio processo de isquemia, já ativa uma série de vias, né, que vão tentar recrutar, causar vasodilatação, que vão causar a alteração de função de células endoteliais, né? Você vai ter ali, com a real privação de oxigênio e glicose, a indução da isquemia, necrose para células menos resistentes, apoptose para células que são médias, né, mas que vão perecer, e autofagia para células que aguentarem a porrada, né, aguentarem o tranco, né? Então, tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. E aí, o que acontece? A gente fica a se perguntar o seguinte: se eu estou agora pensando durante o processo de isquemia, certo? Que eu já tenho uma liberação maciça de glutamato, já tenho uma liberação maciça de ATP, que também está sendo ali liberado, certo? A questão é a seguinte: essa adenosina adicional vai ser de fato protetora? Porque se ela vai ser protetora, a gente tem que realmente, Gustavo, saber como. E aí esses saltos são ruins, porque vira uma bagunça, porque as células, essencialmente durante a lesão isquêmica, você perde o controle de transporte de neurotransmissores. As células liberam vários materiais que elas têm dentro delas, e aí, assim, o meio extracelular fica realmente, né, zoneado, bagunçado, né? E aí você precisa de uma série de células, por exemplo, a micróglia, né, recrutamento de células também do sistema imune para resolver a bagunça. Então, realmente, esses saltos são complicados. E às vezes causa para a gente espécie, porque aí você pensa, mas uma revista que tem impacto quase 5, né, aceita um trabalho que especula muito, né? E às vezes você manda um trabalho com a linha inteira de escrito, os caras não aceitam. Não é esquisito? Né? Que a nacionalidade não ajuda muito, né? Não, a gente também tá com um filme meio queimado aí no cenário internacional, mas isso a gente deixa para outra hora. Então, pessoal, obrigado pela audiência de hoje. A gente se vê então de novo na semana que vem, tá certo? Tchau.